Pronto. Obrigado, boa tarde, buenas tardes. O meu nome é Raúl Rodríguez, sou sevillano, espanhol, mas também adoro Portugal, moro cá na fronteira, no Algarve Sul. E pronto, estou mas muito agradecido pela oportunidade para apresentar o meu trabalho nesta feira transfronteiriça, que pronto, é um sonho, né? Realmente estar presente neste evento que tem uma pata em Espanha e outra pata em Portugal, assim como eu também moro e pronto, e vejo a vida com esta dupla sensibilidade de andaluza e também portuguesa, também lusa, né? E então, desde aqui, desde a fronteira sul, queria vos apresentar o meu trabalho, a minha música e a minha teoria. Eu sou músico experimental, levo muitos anos, quase já 30 anos a tocar guitarra flamenca e a tocar também este instrumento, o tres flamenco, que agora já falamos assim com mais atenção neste instrumento para explicar o que é. E também sou antropólogo cultural, estudei na Universidade de Sevilha, na Geografia e História, com especialidade em Antropologia Cultural. Então faço uma mistura na minha música, depois de muitos anos de experiência, de ter tocado com muitos músicos ao longo do planeta. Faço uma mistura entre as duas disciplinas e faço uma antropomúsica creativa de los cantes de ida e vuelta. É uma disciplina mista entre digamos assim, a investigação antropológica, a investigação histórica, no tocante às origens do flamenco e as músicas que influenciaram o flamenco no origem. Seja a música da Al-Ándalus, seja música judaica, seja música cigana, seja música castelhana, seja música africana, de origem africana, portanto também afro-ibérica, afro-andaluza e afro-americana. Também, como não, as músicas da América e da linguagem que poderíamos englobar em um Caribe afro-andaluz, assim como chama o grande historiador e músico mexicano Antonio García de León, e ele fala em um Caribe afro-andaluz como uma cena, digamos assim, como um espaço cultural que é verdadeiramente a mãe das nossas tradições, né? Esse campo de encontro, esse campo de jogo, de intercâmbios, de traduções, de tradições de um lado para o outro, e que de alguma forma podemos pensar que é o campo real da atividade das nossas músicas populares. Então eu faço o meu trabalho e depois, digamos assim, procuro nas fontes da investigação histórica e antropológica aquelas conexões da cultura andaluza com as culturas africanas, as culturas das Caraíbas, e depois faço músicas originais a propósito daquelas notícias, né? Para também contar aquelas notícias e contar aquelas histórias que de alguma forma não são tão conhecidas porque não estão dentro da nossa história oficial, do nosso relato oficial de qual é a origem e, portanto, qual pode ser o futuro das nossas músicas tradicionais. Todas estas ideias e músicas, eu faço publicações que são livro-discos, que têm tanto assim textos a explicar as pesquisas, né, ou investigações entre a parte antropológica e histórica e a musical, como também um CD com músicas novas, né? Este, por exemplo, é o primeiro, Razón de Son, que é também um jogo de palavras, né, entre a razão, digamos assim, o pensamento, o movimento intelectual da mente e a pesquisa, né, da documentação, e a outra palavra, som, nos vários sentidos, tanto o som, como o sonido, como o som, a música, digamos assim, né, ou o som cubano também, né. E também é um jogo de palavras também com a procura da razão de ser da música popular. Qual é que é a função da música popular na nossa sociedade e qual é o papel de nós, os músicos, que trabalhamos com a tradição mais
que estamos obrigados de alguma forma a olhar para a frente e a olhar para o futuro, não só para o passado, né? Pronto, então nestes livros eu faço estas músicas, são músicas originais, com letras novas e com músicas que estão de uma forma ou de outra inspiradas nesse intercâmbio de culturas entre uma parte e outra do Oceano Atlântico. Depois apresento este trabalho como se fosse um trabalho de campo, uma forma digamos assim, de unir a investigação mais rigorosa possível com as experiências também a tocar em muitas partes do mundo, com muitos músicos diferentes, misturando os acentos flamencos, os acentos da música flamenca, dado que eu trabalho já mais de 30 anos como guitarrista flamenco, e pronto, a misturar todas as cenas e a dar a conhecer alguma destas histórias, né? Uma das faixas mais importantes do meu trabalho é a influência africana no flamenco, ou então a existência, a pervivência e a vigência de uma cultura afro-andaluza. Nesse sentido, queria-vos apresentar o personagem do Negro Curro, que são estas ilustrações que estão cá, que é um trabalho, a partir de um trabalho impressionante do antropólogo cubano Fernando Ortiz. A gente conhece que houve lá muita população preta andaluza, afro-andaluza nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, muito mais do que hoje em dia, e que a chegar a Cuba eram conhecidos como curros, porque curros era como chamavam os andaluzes, imigrantes lá, né? E então era uma população de origem africana, mas completamente andaluza em cultura, na forma de falar, na forma de ser, na forma de tratar com a música, de tratar com a vida diária, não é? É uma população afro-andaluza pouco conhecida cá. Então eu fiz, por exemplo, a minha primeira música é El Negro Curro, a falar justamente desta história, né? Porque achei uma história interessante para contar e mais interessante ainda para cantar, para fazer música nova a partir daquela história. Portanto, este é o primeiro trabalho, Razão de Som, está feito no ano 2014. Gravei sozinho, então não tinha banda ainda, e pronto, tinha muitas ideias para pôr, tinha todo um trabalho que podia ter feito parte de uma tese doutoral na antropologia, mas nunca fiz a tese. Estive a trabalhar como músico na estrada, na rua, quer dizer, nos palcos, mas na estrada, não é? 30 anos a trabalhar com muitos músicos diferentes, então de alguma forma é uma maneira de pôr de acordo aquela parte que a gente tem de pensador com a parte criativa também. Este é o segundo trabalho, La Raíz Eléctrica, está feito no ano 2017, com portada de Javier Mariscal. No caso anterior, esta portada é do fotógrafo Tato Olivas, um grande amante também, espanhol também, grande amante da cultura portuguesa. Neste trabalho segundo, A Raíz Eléctrica, eu tenho mais, digamos assim, mais parcerias com outros colegas, mais colaborações com outros músicos, com uma banda que já formei nestes anos de trabalho, e com colaborações espetaculares, por certo, do cantor norte-americano Jackson Brown, ou de bandas como Bookman Experience do Haiti, ou como o baile, a dança de Juan e o laúd de Javier Mas, a guitarra de Paul Boubron também, o guitarrista haitiano, né? E pronto, neste segundo trabalho já está também mais influências da música elétrica, digamos a música mais psicodélica dos anos 70, 80, do primeiro rock andaluz, onde eu também fui criado, digamos assim, que eu fui educado naquela Sevilha dos anos 70, 80, que dava uma primeira hipótese já à criação de músicas que foram flamenco, mas ao mesmo tempo tiveram em conta a linguagem do rock, a linguagem do blues, a linguagem do jazz e a linguagem de outras músicas chegadas de outras partes do mundo, né? A minha mãe é cantora também, é a grande cantora espanhola Martírio. O meu pai é médico, é doutor, mas também grande aficionado à música, Juan Rodríguez, Juan Tacones. Eu tenho morado cá por perto, pela fronteira, antes em Sanlúcar de Guadiana, quando era miúdo, quando meu pai foi doutor em Sanlúcar de Guadiana, frente do Alcutim,
mesmo naquela fronteira, e então tenho um grande amor por esta zona da fronteira e pelo contato com, digamos assim, a cultura portuguesa e a cultura espanhola, né? Acho que tanto nesse sentido geográfico a cultura espanhola e a cultura portuguesa podem ter um ponto de encontro, deviam ter um ponto de encontro ainda maior, como no sentido emocional, também no sentido de partilhar um sentido da vida, uma forma de ver a vida que acho que as duas culturas podiam se enriquecer mutuamente muito, né? Pronto, nisto é a minha experiência, estas são as minhas músicas, vocês já podem ver, cá estou a tocar com o grande guitarrista Raimundo Amador, cá está o meu pai com o grande guitarrista e cantor Rafael Amador, os dois do grupo Pata Negra, um dos primeiros grupos do flamenco rock dos anos 70 e 80 em Andalucia. E pronto, esta é a minha forma de encarar o facto de tentar ultrapassar as fronteiras entre a antropologia e a música criativa, mas também entre os géneros, entre o flamenco e o que é flamenco e o que não é flamenco, né? Como estava a contar a vocês, eu tenho já mais de 30 anos a tocar, muitos anos na banda do Kiko Veneno, um dos grandes criadores de linguagem de flamenco rock, e com quem eu aprendi muito do ofício, né, do músico e do compositor também com outras bandas, com a minha mãe, com Martírio, com a qual faço também a produção e os arranjos dos discos, como com o Santiago Serón, o cantor da banda Rádio Futura dos anos 80, agora mais conhecido como Juan Perro, ou Javier Ruibal, ou então muitos outros músicos na Espanha, e tenho tido a hipótese e a oportunidade de viajar muitas vezes à América Latina para fazer misturas com músicos de lá, digamos assim, procurando uma linguagem comum que a gente pode se comunicar num terreno de igualdade, né? Derrubando aquelas hierarquias antigas de quem que é o colônia e quem é que é o colonizado, não é? E tentando encontrar na cultura, na música, uma forma nova de criar um mundo novo também, de imaginar um futuro novo no qual a gente pode se comunicar em igualdade, né? E utilizar a música também, a música que nós partilhamos de uma parte ou outra do mar, como uma linguagem comum. E pronto, fruto daquelas viagens foi também o conhecimento do tres cubano, que é o instrumento principal do som cubano, da música tradicional de Cuba, especialmente no campo, né? E com aquelas experiências de conhecer o tres cubano, que é um instrumento de 3 cordas duplas, que dá origem ao som, aos estilos primigênios da música cubana, comecei a finais dos anos 90 a ter a imaginação, digamos, a elaborar a ideia de que podíamos fazer um instrumento misto entre a guitarra flamenca e o tres cubano. Cá está o filho daquela ideia, e esta podemos dizer que é a minha tese de doutoral. Digamos que em vez de falar das coisas, o que fiz foi fazer, não é? E então este instrumento é uma mistura entre o tres cubano, tanto é assim que guarda a mesma disposição de 3 cordas duplas, né? Mas depois está feito como uma guitarra flamenca antiga, do estilo das guitarras que fazia um guitarreiro de Granada chamado José Perna, do século XIX, que fazia umas guitarras assim, com esta forma de pera. E a construção está toda feita como uma guitarra flamenca, com um sistema de varilhas interno de guitarra flamenca, sistema de construção, as madeiras, né, que é o cedro, o ciprés, depois também cordas, porque isto são cordas de laúd espanhol, mas isto são cordas de guitarra flamenca, quartas de guitarra flamenca. Né? Então temos um som aí que está no meio caminho do laúd, arábigo, do oud, andaluci, mas também do buzuki grego, da guitarra portuguesa, como não, né?
e de muitos outros instrumentos de corda dupla da tradição mediterrânea e que também podemos encontrar nas Caraíbas. Então, quando eu conheci, de mãos de Faustino Ramas El Guayabero, um dos velhos soneiros do som cubano, em Sevilha, num ciclo de atuações que chamava-se Encontros de Som Cubano e Flamenco, no ano 93, 94, conheci aquele instrumento e tive aquela ideia de que podíamos fazer um instrumento novo para pôr dentro da música flamenca. Assim é que trabalhei muitos anos com o luthier Andrés Domínguez, em Sevilha, em Triana, e então dimos forma a este instrumento particular que deu uma hipótese de encontrar uma voz própria dentro da linguagem das cordas e deu uma hipótese também de começar a tentar compor algumas músicas que tiveram a ver com essa história comum, digamos assim, que ninguém escreveu, mas que toda a gente sabia ler. As músicas que estão num lado e em outro são filhas do mesmo intercâmbio centenário de vários séculos de barcos a ir para trás e para frente, de marinheiros a ir para trás e para frente, de memórias a ir para trás e para frente, de melodias, de ritmos, de danças, de feitios, né? Na forma da abordagem da música ou da poesia ou do fato de cantar. E pronto, a minha ideia realmente nesta abordagem da tradição, que tem muito de uma abordagem criativa, de uma forma de ver a tradição como uma maquinária de criatividade acumulada, né? E de inovações que se incorporam. Esse conceito da tradição como uma maquinária criativa impulsou-me a fazer este instrumento, o tres flamenco, com o qual eu posso viajar, digamos, entre as músicas, ultrapassando as barreiras, ultrapassando as fronteiras entre as músicas que chamam-se de uma forma ou que chamam-se de outras. Para mim, a principal ideia é que a criação é a mãe da tradição. A capacidade criativa do ser humano, a capacidade inventiva, já não só para a música, como para a pintura, como para a linguagem, como para a cozinha, como para as piadas, como para o amor, como para as relações humanas, como para a linguagem. A capacidade criativa é que é o motor principal das nossas tradições, que foram realmente acumulando aquelas inovações para acabar por conformar uma linguagem ampla, a partir da qual uma pessoa pode perceber o mundo, já não só cantar ou tocar ou ouvir músicas, como ter a hipótese de pensar o mundo desde um lugar, um local criativo dentro da mente, né? Então pronto, agradeço muito a hipótese de ter apresentado o meu trabalho aqui. Fica pendente o nosso encontro ao vivo, poder ser no 2021, sinal 2022, a gente vai continuar a fazer música e animo a todas as pessoas que pensem na sua cultura como uma cultura feita por muitas pessoas. Nenhuma cultura é pura, completamente, como realmente uma mistura de toda aquela gente que viveu dentro dela. Acho que estamos num momento historicamente importantíssimo para perceber que a sociedade é multicultural, é multirracial e que de que fato temos a obrigação de imaginar um novo folclore, uma nova música, uma nova forma de pensar para podermos ser melhores e para podermos conviver melhor. Então dou o meu obrigado a esta feira transfronteiriça. Fica marcado o nosso encontro e o nosso abraço para quando a gente puder sair à rua e fazer música ao vivo, que é o que mais gostamos. Como já viram no início, fiz uma aproximação de músicas de guitarra portuguesa e de música flamenca, com estas cenas do Alcino Franção. Como do grande Carlos Paredes.
como de seguirilla flamenca ao estilo de Diego del Gastor. Então faço a despedida com un pequenino toque por bulerías, con este tres flamenco. Agradeço imenso a hipótese e a oportunidade de mostrar o meu traballo e fica combinado o nosso encontro à volta da música e do ritmo. Obrigado. Cuanto más navego, más grande es el mar. Cuanto más navego, más grande es el mar. Más lejos la tierra, más hondo el cantar. Más lejos la tierra, más hondo el cantar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena. Llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena. Llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. Llévame a la mar, llévame a la mar. Obrigado, muchas gracias.